Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, eu sou a pastora Amanda e desse canal a gente tem o objetivo de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, palavras rápidas e práticas que vão edificar a sua vida e que vão nos ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus. No último vídeo nós falamos um pouco a respeito do livro de Colossenses, do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Colossenses. Eu vou deixar o card do vídeo linkado aqui. Se você não assistiu, você volta lá e assiste, porque é muito importante que você entenda o contexto histórico do livro e qual o objetivo que Paulo teve ao escrever a carta aos irmãos de Colossenses, e agora para que você possa entender o capítulo 3 e 4 do livro. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 3 e 4. Então, no último vídeo nós falamos o que o Senhor fez por nós, nós lembramos o que o Senhor fez por nós, e agora no capítulo 3 e 4 nós vamos entrar na parte em que Paulo ele começa a ensinar verdades práticas para os irmãos de Colossenses, verdades em que eles precisariam colocar em prática nessa nova vida em Cristo. Então, no início do livro ele vai lembrar o que Cristo fez por eles, a redenção dos pecados, o resgate do domínio das trevas, e agora, enquanto cristãos, enquanto novas criaturas, o que nós precisamos fazer no corpo de Cristo, como nós manifestamos agora o que Cristo fez por nós de maneira prática, de maneira em que as pessoas possam olhar para nós e ver que Jesus de fato nos transformou, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu ouço muitas pessoas, inclusive eu preguei essa palavra na nossa igreja no início do ano, e onde muitas pessoas fazem planos e fazem metas e traçam metas para serem cumpridas, e a maioria das pessoas tem uma ideia errada de que o Senhor tem que fazer por mim, de que o que o Senhor vai fazer por mim nesse novo ano. O Senhor tem que me dar uma casa, o Senhor tem que me dar um carro, o Senhor tem que me dar um marido, tem que me dar um filho, tem que me dar não sei o que, tem que me dar 1 milhão de coisas. O Senhor tem que fazer 1 milhão de coisas por mim, para o meu próprio bem. Mas nós nos esquecemos de que tudo que o Senhor precisava fazer por nós, Ele fez, e Ele fez na cruz do Calvário. Isso eu falei no último vídeo, que o Senhor Ele nos resgatou, Ele nos vivificou, eu falo rápido, às vezes me perdoa. Ele nos curou, Ele nos transformou, Ele pegou a escrita de dívida que era contra nós e pregou na cruz. Ou seja, o Senhor fez tudo o que Ele poderia ter feito por nós, porque nós não merecíamos nada do que Ele fez por nós. Agora é conosco o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer como cristãos. Paulo ele nos ensina isso a partir do capítulo 3 de Colossenses, e eu vou falar um pouco a respeito desses conselhos que Paulo nos dá e que podem ser aplicados para as nossas vidas. Amém? O primeiro conselho que Paulo dá aos irmãos de Colossenses, que eu gostaria de dar a vocês e a mim mesma, é manter os pensamentos nas coisas que são do alto. O que eu preciso fazer? Eu preciso manter os pensamentos nas coisas que são do alto. E isso é muito difícil, porque o mundo terreno, ele nos prende, ele nos faz pensar cada vez mais que a nossa vida, ela se resume a isso daqui. Nós estamos cada vez mais enredados em redes sociais, enredados em problemas da vida civil, como Paulo falou. Não deixe que os problemas da vida civil te aprisione, que te enrede, que te amarre, que te atrapalhe no ministério. Mas nós estamos cada vez mais presos à vida terrena. E Paulo ele vai falar exatamente isso para os irmãos de Colossenses. Olha, mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto, onde a sua vida está escondida em Deus. Já que você ressuscitou com Cristo, mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto. E manter os pensamentos nas coisas que são do alto é muito difícil, principalmente no período que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós ligamos o jornal e tem milhares de pessoas que morreram, pessoas internadas, um caos, e lockdown, e quarentena, e você não sabe o que fazer, e você se aflige, você se preocupa.
Esse é o conselho de Paulo para nós. Manter o pensamento nas coisas que são do alto. Manter o pensamento nas coisas que são do alto. A única forma de nós blindarmos o nosso pensamento é mantê-los nas coisas que são do alto. Fazer morrer a minha velha natureza e abandonar todas essas coisas. No capítulo 3, versículos 5 a 8, você pode ler em casa. Ele vai falar que é necessário que nós façamos morrer a nossa natureza terrena. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, porque nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo através do batismo. Então agora nós não podemos mais fazer com que a nossa natureza terrena continue viva. E ele vai falar, abandonando o que é a maledicência, abandonando a imoralidade sexual e abandonando todas as obras da carne, fazendo morrer a nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena precisa morrer, amém? Revestir-me de profunda compaixão. Capítulo 3, versículo 12, ele vai falar que nós precisamos nos revestir de profunda compaixão. Compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa, se compadecer da outra pessoa, e isso é muito difícil, principalmente num período em que o próprio Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. E realmente o nosso amor, se nós não vigiarmos, ele tende a se esfriar por conta da maldade do homem. Mas Paulo ele vai falar que nós precisamos nos revestir de profunda compaixão. E nós precisamos nos revestir dela, amém? Ser agradecido, ser agradecido. No capítulo 3, versículo 15, ele diz, olha, seja agradecido. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. Nós precisamos agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Se você acordou hoje, se você está assistindo esse vídeo, se você tem o que comer, se você, de alguma forma, se você tem uma casa para dormir, você seja agradecido. Que você possa engrandecer e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos dEle, porque a bondade dEle nos cerca e nos cerca como um muro. É possível perceber a bondade dEle em cada detalhe das nossas vidas. Você só precisa ter um coração agradecido para você começar a perceber isso. Meditar na palavra de Deus, no versículo 16 do capítulo 3, ele fala que nós precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é o presente que o Senhor deixou para nós, o manual de vida e de sobrevivência para o cristão. Eu estava conversando com meu esposo, eu falando, cara, que a palavra de Deus, ela não deixa nenhuma ponta solta, né? Ela fala a respeito de tudo mesmo. Ela não deixa uma pontinha solta, porque ela é completa, ela é autossuficiente. Ela nos supre em cada momento específico da nossa vida de uma forma tão perfeita que só sendo mesmo a palavra do próprio Deus para conseguir isso. Então, medite na palavra, amém? Não viva de informações a respeito do que as pessoas estão dizendo, do que os pastores, os líderes apenas dizem, ou na internet o que as pessoas dizem, mas que você próprio possa desenvolver o hábito de meditar na palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. Ser uma boa esposa. Agora ele vai começar a falar a respeito das instruções a respeito da vida civil. Então ele fala para que nós sejamos uma boa esposa. Que nós, mulheres que estejamos assistindo esse vídeo, se você é casada, que você possa ser uma boa esposa, que você possa praticar a palavra de Deus no trato com o seu esposo, no cuidado da sua casa. Nós vemos um mundo onde as pessoas são que não tem mais valor ser uma boa esposa, não é mais valorizado uma mulher que tenha prazer em cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, porque nós vamos na era do feminismo e do empoderamento feminino, e eu sempre falo que o empoderamento feminino para mim é uma mulher que trabalha o dia inteiro, que chega em casa e que tem tempo ainda para poder buscar ao Senhor, para poder cuidar da sua família, para poder cuidar dos seus filhos, para poder honrar o seu esposo. Isso para mim é empoderamento feminino. Empoderamento feminino para mim está na Bíblia, que nos ensina exatamente como se portar como mulher, sermos mulheres fortes como Débora, como Esther, como Sara, como Maria. Todo o empoderamento feminino que você precisa está na Bíblia. E que você, como esposa, possa praticar a palavra do Senhor, que você possa orar pelo seu esposo, que você possa bendizer o seu esposo, que você possa bendizer os seus filhos, que você possa bendizer, que você possa cuidar da sua casa como para o Senhor. Que Ele seja o seu primeiro ministério, que seja o seu ministério mais importante. Amém?
que você seja uma boa esposa, minha irmã, porque isso agrada ao Senhor, isso é digno do Senhor, amém? Ser um bom marido, no versículo 19 do capítulo 3, a Bíblia ela não deixa a ponta solta, amém? Assim como ela fala para as esposas, ela fala para os maridos, e nós precisamos de homens que queiram cumprir o seu propósito, que cumpram o seu sacerdócio. Nós estamos vendo na igreja hoje em dia homens que não são sacerdotes de fato, homens covardes, homens que fogem do ministério, que entregam o poder e o ministério que o Senhor entregou para eles na mão das suas esposas, que não tem responsabilidade de oração, que não tem responsabilidade de busca de Deus. E isso traz peso para a sua família, isso traz peso para a sua casa. Então que você possa, no nome de Jesus, meu irmão, que está me assistindo esse vídeo, se você é um homem casado, que você possa ser um bom marido. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa e tratá-la como a parte mais frágil, a ponto de entregar a vida por ela, como Cristo fez em favor da igreja. Que você possa ter um coração segundo o coração de Deus a respeito da sua esposa, amém? Nós precisamos de homens fortes, valorosos, homens valentes, homens que não se acovardam diante do ministério mais importante que o Senhor nos entregou, que é a nossa família, amém? Seja um bom filho, se você é filho... Seja um bom filho, amém? A Bíblia diz que nós precisamos honrar os nossos pais. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, em nome de Jesus, para de dar trabalho para o seu pai, meu irmão. Para de dar trabalho para sua mãe, cabeção. Pelo amor de Deus, eu lidero adolescentes e jovens e eu vejo o quanto é difícil. Tem aquela fase negra, eu sempre falo para meu esposo que tem aquela fase negra. A fase bad, a fase assim, onde os adolescentes odeiam os pais. Onde os adolescentes não querem olhar para a cara dos seus pais e... é nesse momento que você precisa praticar a palavra de Deus, de ser um bom filho, de honrar, de amar, de respeitar e de fazer com que eles olhem para você e vejam Cristo através da sua vida e das suas atitudes, amém? Seja um bom pai e uma boa mãe. Nós precisamos de pais e mães responsáveis pela vida dos seus filhos. Nós precisamos de pais e mães que não terceirizam a criação dos seus filhos. Se você tem um filho, que você possa se preocupar com a vida espiritual dele, que você possa se preocupar com a vida acadêmica, que você possa se preocupar com a vida intelectual, emocional do seu filho. Não terceiriza a herança que o Senhor te deu. Herança não se terceiriza. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, um galardão de Deus para o homem na terra. Que você possa cuidar bem da herança que o Senhor te deu. Que você não seja amiguinho do seu filho, mas que você seja pai e mãe. Que você possa dizer não quando for preciso, que você possa corrigi-lo quando for preciso. Porque é isso que ele precisa como filho. É isso que ele precisa, amém? Seja um bom servo, um bom patrão. Isso vai falar a respeito da nossa vida como trabalhadores, como empregados. Se você trabalha numa empresa ou se você é dono de uma empresa, o Senhor ele também vai falar para você especificamente, para que se você serve, você seja um bom empregado, um bom funcionário, para que você possa servi-lo não para agradar ao seu Senhor, mas para agradar ao Senhor, o seu Deus. Que você possa ser honesto, que as pessoas possam olhar para você no seu trabalho e ver que você não é como as outras pessoas, que você tem um testemunho ilibado, um testemunho real, verdadeiro, concreto com aquilo que você prega, que condiz com aquilo que você prega. E se você é um patrão, que você possa saber que você tem um Senhor no céu também. Então Paulo vai dar todas essas instruções e esses conselhos para a igreja de Colossenses. E quando eu estava estudando isso, eu estava pensando, eu falo, meu Deus, realmente, isso não é fácil de fazer. Como fazer tudo isso? Como praticar essas verdades e como colocar esses conselhos em prática? A única forma de nós conseguirmos colocar tudo isso aqui em prática é reconhecendo a supremacia de Cristo, voltando a Cristo, se submetendo a Cristo, porque Cristo é suficiente. Como eu disse no primeiro vídeo, o objetivo de Paulo era fazer com que a igreja de Colossenses se lembrasse que Cristo era o centro de toda a igreja, que Cristo era o cabeça de toda a igreja, que Ele era a razão daquela igreja existir, que Ele era a razão da salvação deles e que não havia necessidade de outra filosofia vã e filosofia humana que precisasse ser acrescentada ao Evangelho, porque Cristo ele era suficiente, o Evangelho de Jesus Cristo ele era suficiente.
Então a única forma de nós conseguirmos praticar essas verdades, esses conselhos, é voltando o coração para Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa força. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã. Ele é a criação, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo vai dizer aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 em diante, a respeito da natureza de Cristo, que nele subsiste todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e tudo que foi criado por meio dele, para ele e para a glória dele. Então Cristo, Ele é a única razão das nossas vidas, e Ele é a única pessoa que pode nos capacitar a sermos bons filhos, bons esposos, esposas, para sermos bons servos, para que possamos ter compaixão do próximo, para que possamos amar o próximo, para que possamos manter o pensamento nas coisas do alto. Isso só será possível se Cristo for o centro das nossas vidas, se nós voltarmos o coração para Cristo. Nós não precisamos de nada mais, nós não precisamos de nenhuma outra filosofia, nós não precisamos de nenhum outro acréscimo, nós precisamos de Cristo. O Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus do universo, soberano de toda a criação. Ele é supremo, Ele é soberano e Ele é suficiente. Cristo precisa se tornar suficiente nas nossas vidas. Porque quando Ele se tornar suficiente nas nossas vidas, só então nós poderemos cumprir todos esses conselhos aqui, colocar em prática todos esses conselhos que Paulo nos ensina, amém? Que você possa voltar o coração para Cristo nessa, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas que você possa voltar o seu coração para Jesus, que você possa entender que Ele é o centro da sua vida, que Ele é a fonte de todas as coisas, que Ele é a fonte de energia, a fonte de água, a fonte de tudo. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Que você possa crer nisso e voltar o coração para Jesus, amém? Muito obrigada por você me ouvir. Deixa o seu joinha aqui, se você não é inscrito, que você possa se inscrever e que você possa mandar esse vídeo para muitas pessoas, para as pessoas que você conhece, para que, assim como você foi abençoado, que essa mensagem possa abençoar outras vidas, amém? Muito obrigada e até o próximo vídeo.